Diga assim comigo: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Que os seus céus se abram e que venha a tua luz. Todas as trevas sejam expostas, para que possa ser derrotada em minha vida, nos meus negócios, na minha cidade, na minha família, na minha nação. Senhor Jesus, eu quero autoridade, habilidade, capacidade, sabedoria para proclamar o seu reino, em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Sempre quando eu vou abrir a Bíblia no culto, eu gosto muito daquela palavra lá em Apocalipse, que João viu um livro, tudo escrito por fora e por dentro, e tinha 7 selos. Aí ele falou: quem é digno de abrir esse livro? Ele chorou muito que não encontrou uma pessoa digna. De repente apareceu o leão da tribo de Judá, Jesus. Ele foi abrir o livro e ali começa a acontecer os 7 selos. Eu gosto de usar essa expressão porque eu digo assim: quem é digno de abrir a Bíblia? Então vou pedir que Deus me dê essa honra de abrir a Bíblia e pregar, falar, né? Que a unção de Deus transforma logos em rema. Amém? Então vamos orar. Pai querido, me dá dignidade, porque só o Senhor é digno, porque a palavra é tua, não é de nenhum homem, não é de nenhum filósofo. Ó Deus, mas ela é tua. Ó Deus, então peço permissão para vir a tua palavra, dá-me a tua palavra, abençoa, Pai, esse seminário, as ideias, coloca tudo, Pai, na minha boca, e Deus, confia nas obras das nossas mãos, cura, libera, salva, e que eu possa ver, Pai, milagres, coisas que eu nunca vi em todo o meu ministério, que eu possa ver coisas aqui acontecendo. Eu amarro todos os principados dessa cidade, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes, dominadores desse mundo tenebroso, estão presos. Mais uma vez eu digo: estão presos, amarrados em nome de Jesus. Agora, Senhor, libera para os teus anjos para estar aqui conosco, Pai. Manda mais anjos, meu Deus, e abençoe esses 3 dias, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Portanto, eu lhe digo, Jesus falando, né? Você é Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencer. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Mas antes também de falar sobre isso, eu quero falar sobre as 3 missões principais que eu acho, as 3 missões principais de Jesus. Quando tem uma expressão, vê Mateus 3,16, fazendo favor. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Jesus foi batizado e saiu logo da água. Eu ficava encrencado com essa expressão. Por que Jesus saiu logo da água? Estava com cãibra, estava gripado, ou o batismo nas águas não era tão importante? Aí Deus me falou sobre as 3, essa que eu falo, as 3 missões principais de Jesus. Qual foi as 3 missões para o fazer sair logo da água? Jesus tinha 3 anos apenas para completar essas 3 missões. Viu? Depois de batizado, saiu logo, Jesus logo saiu da água. Foi, de flash, né? Tem um entendimento aí, a Bíblia não fala, e eu acredito que é esse entendimento que eu vou passar para vocês. Jesus teve 3 missões que ele tinha que completar essa missão nesses 3 anos. Ele não poderia chegar na cruz. Vamos colocar aqui, o pedestal é a cruz do Calvário, né? Aqui é a cruz, e lá onde que eu estou pregando
é a hora que ele foi batizado. Então, ele tinha 3 anos para a primeira missão. Essa é forte. A primeira missão é pegar esses judeus que só falava de leis e profetas, mudar a mente deles, que não é fácil, mudar a mente, né? O que Jesus queria informar? Ele queria trazer a palavra do reino, uma palavra muito gostosa, né? Eu gosto muito de uma expressão bíblica que diz assim, que Jesus não veio acrescentar nada na lei, né? Mas a palavra do reino, ele veio dar sentido à lei. É uma interpretação, uma figura. A lei e os profetas falavam muito em figuras, e hoje a gente pode até pegar e pregar muito no Velho Testamento, trazendo como sombras, né? Então, a palavra do reino, ele interpretava. Por exemplo, ele tinha que mudar, em 3 anos, a mente devia estar pensando como cidadão do reino, não como um sacerdote da lei, né? Então, cada situação, vamos lá, primeira situação, a mulher adúltera. Todo mundo já sabia da lei. Pegou a mulher adúltera, pega a pedra e mata. Engraçado, que era para matar o homem e a mulher. Cadê o homem? Até isso a sociedade de Israel protegia o homem. Tinha que estar o homem e a mulher lá, né? Então, o que a lei fala aí? Jesus ensinando, passando essa matéria, né, para os 12 discípulos. A lei manda apedrejar, e é o que nós vamos fazer. Olha, veio a palavra do reino. Desarmou, meu Deus, desarmou totalmente. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Uau, que palavra gostosa, né? Palavra boa para a adúltera. Ô, irmão, já pensou se você vivesse na lei, a vida que você leva? Deus tem uma palavra amiga para nós, todo momento, mesmo que a gente está caído, sempre Deus tem. Eu sempre digo, palavra do reino é uma palavra amiga. O meu bispo, eu fui ordenado pastor em 83, e o meu bispo, Roberto McAllister, ele disse assim: Marcos, se você pregar uma palavra e uma criança de 10 anos não entender que você estiver explicando, você não está trazendo a palavra do reino. Então, eu entendi o seguinte, que a gente tem que ser bem simples, né? A gente tem que ser bem sucinto, sem trazer muitos vocabulários, muitas coisas. Tem pessoas, irmão, que não entendem, né? Porque o evangelho, que é aquele que compreende, ele frutifica e produz 30, 60, 100 por um. Evangelho é para compreender, porque a Bíblia diz que até os tolos acertam o caminho, né? Então, Jesus, ele foi mudando a mente, até chegar 1 ano, 2 anos, passava uma situação, Jesus disse, e os profetas, o que dizem sobre isso? Os profetas, Zacarias, né, Joel, enfim, a Bíblia não fala tudo, né? A Bíblia diz em Lucas, se tudo que fosse Jesus fez ou falou, fosse escrito, não haveria livros. Mas nós temos essas palavras aí que já está boa, né? Mas Jesus foi mudando, aos poucos, mudando com situações. O profeta diz assim, eu porém vos digo. Enfim, Jesus foi ensinando até na cruz do Calvário, né? E ele falando sobre o reino. O reino de Deus, ele é semelhante, o reino de Deus é semelhante. Então, eles foram, né, mudando valores na mente. Conforme você, né, está aqui, veio do mundo, veio de uma outra religião, enfim. E Deus tem trazido uma palavra para você. E Deus está transformando a sua vida, né? Que a Bíblia diz que nós somos transformados contemplando a glória de Deus, a palavra de glória em glória, né? Amém. Então, essa foi a primeira missão que fez Jesus sair logo da água. Agora, a segunda. Essa segunda foi muito importante. Jesus foi mostrar para os religiosos que o que ele trazia
era poderoso. Ele veio marcar o evangelho com poder, né? Você vê que tantas filosofias aí, agora pergunta se tem poder. Não tem. Que nem Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então, o primeiro milagre de Jesus que ele demonstrou foi em Caná da Galileia, quando Maria disse, eles não têm mais vinho. Aí todo mundo pensa assim, Jesus transformou um caneco de água em vinho. Pois bem, assim não. Jesus mandou encher 6 talhas, né, de água. E a capacidade de cada talha era 3 metretas. Uma metreta é 30 litros. Então, uma talha cabia 90 litros. 6 vezes 9, né? 54. 540 litros de água transformada em vinho. Imagine como ficou aquele casamento. Todo mundo bebendo, e Jesus é um bom companheiro, ninguém pode negar, né? Foi 540 litros de vinho. E todo mundo falou assim, esse foi melhor, né? Enfim, então Jesus foi marcando, né? Você vê que Jesus, presta atenção que eu vou falar, e cada milagre falava alguma coisa, nos traz instrução. Por exemplo, a transformação da água em vinho fala o quê? Mudança. Deus muda uma pessoa sem cor, sem sabor, para vinho, com cor, com sabor. Fala muito sobre isso, né? Aí curou cegos, libertou pessoas, né? E agora aqui na cruz, no último dia, na quinta-feira à noite, né? Jesus fez um milagre tremendo, que eu gosto muito de falar desse milagre, o último milagre. O primeiro e o último aqui. Quando chega a turba de soldados, lá Pedro não era meio certo da cabeça, pegou a espada e ia matar o Malco. Malco era o sacerdote, o secretário do sumo. E cortou a orelha de Malco. Aí quando eu vejo, ele falou, o que esse milagre me fala? Qual é a instrução que a Bíblia está me ensinando? Irmãos, um sacerdote não podia ter uma marca no corpo, quanto menos uma orelha, né? Ele não podia ter uma epinge, que ele não poderia ser sacerdote. Então a carreira do Malco acabou ali. Quando Jesus pega a orelha e nem cola, curou mesmo, restaurou as moléculas, né? Tudo certinho, não ficou nenhum, né? O que Jesus está falando nesse milagre, meu filho? Porque para chegar a ser sumo sacerdote tinha que estudar mais 20 anos, para ser sacerdote 30, e mais 20 para ser sumo. Então Jesus está falando assim, meu filho, eu quero que você continue a sua vida, vá em frente, chega a ser sumo sacerdote. Nós temos os nossos sonhos, e às vezes nós somos atropelados, a vida nos corta as nossas orelhas, e Jesus sempre está colando, e sempre dizendo, vai na frente, vai, eu não quero que você fique parado aí não, né? Sempre o Senhor, a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas o Senhor o levanta, né? E o terceiro missão, que para mim, que fez realmente Jesus sair logo da água, porque pregar a palavra do reino, né? Ele poderia dar um intensivo, né? Mas como que as pessoas iam guardar toda a palavra do reino? O próprio Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, ele vai lembrar de todas as palavras que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo ia ser o mestre para ensinar, o Senhor falou, né? Tanto pregar a palavra como mostrar o poder, eu acredito, foi uma das razões, mas a maior razão que fez Jesus sair logo das águas, sabe qual foi? Que ele tinha 12 homens, né, para fazê-los crer que ele era Deus, né?
Jesus não queria que eles cressem que ele era um vulto, um profeta. Por exemplo, o muçulmano, eles acreditam em Jesus como um profeta, como foi Maomé, né? Mas Jesus não queria ser o profeta, ele queria convencer os 12, né, a que tivesse uma fé firme. Ele é Deus, veio de Deus e volta para Deus, é isso, né? Então ele teve que sair logo das águas e preparar isso, convencer esses homens. Irmãos, quando Jesus foi escolher esses 12 homens, o que Jesus fez? Ele subiu ao monte e foi orar: Pai, me dá 12 homens. Você tem orado a Deus antes de tomar suas decisões? Se o próprio Jesus, ele pede esclarecimento: Pai, diz que ficou a noite toda, quem é que eu vou escolher? Jesus não saiu de manhã e falou assim: eu vou escolher você. Você tá bom. Coincidência, não creio em coincidência, é você. Não foi isso. E ele não foi no mene tu, abes tu, quem vai ser é tu. Não. Ele foi nas escolhas. Aí você diria assim: apóstolo, me conta uma coisa aqui. Jesus se deu mal então, né? Que ele escolheu Judas, o traidor. A escolha dele não foi muito certinha, não. Não, foi tudo certo, né? Judas era uma pessoa especialíssima. Talvez o Judas foi o melhor dos apóstolos. Mas a Bíblia diz assim, que Judas se tornou traidor. Ele se tornou, né? Conforme Deus fez um anjo, um querubim, ele se tornou diabo. Ele nos fez imagens e semelhança, nós, homens, mulheres, né? Ele nos fez a imagem e semelhança, mas nós nos tornamos execráveis. Ó, é forte isso, né? Então, a escolha, eu acho isso interessante. Deus fez o querubim, e ele sabia que ele viraria diabo, mas mesmo assim ele fez. Irmãos, eu aprendo uma coisa com isso: Deus sempre vai fazer algo na sua vida, mesmo ele sabendo que mais na frente vai dar com bufos d'águas. Deus não nos trata como com o amanhã, Deus nos trata com hoje. O amanhã é amanhã, né? Tem muitas pessoas que na hora que a gente faz apelo, logo vem: mas se amanhã eu voltar para o mundo, se amanhã eu voltar a beber, isso é amanhã, hoje é outra coisa. Então, aprenda a viver hoje. A ansiedade é a excessividade do amanhã na sua vida. Esqueça amanhã, viva hoje, né? Então Jesus escolheu os 12 lá, né? Agora, preparar. Irmão, olha aqui comigo. Não foi fácil, não. Acho que foi a matéria mais difícil de Jesus, convencer esses 12 que ele era Deus. Primeiro, Deus deu ao filho dele um corpo feio. A Bíblia diz, Isaías 53, ele não tinha aparência, diz que os homens escondiam dele. E ele chegar e dizer que é Deus, falou assim: mas você é feio, né? Esse é o que eu vejo, a primeira barreira para eles crer que Jesus. Todo mundo, você vê quando mostra o retrato de Jesus, loirão, olhos verdes, esse é o meu Jesus. Que nada, né? Mas eu não sei como é a fisionomia de Jesus hoje, né? Mas outra coisa, foi difícil eles acreditar que Jesus é Deus. Da onde que ele veio? De uma terra que foi: pode vir alguma coisa boa, se pelo menos viesse de Jerusalém. Onde você nasceu? Uma manjedoura. Ele não tinha uma boa história. Você tem dinheiro? Tem um jumento? Não. Até quando ele precisou, ele pediu emprestado. Então, como que era? Não foi fácil, né? Não foi fácil Jesus convencê-los. Por quê? Presta atenção. Chegando na cruz, se aqueles 12 homens não crescem, toda a história, toda a sabedoria, os 3 anos ia morrer aqui na cruz, ia parar por aqui. Nós estamos na cruz para frente, nós estamos aqui, ó. E ele precisava desses 12 homens que crescem nele como Deus. Eles creram,
e pregaram. E os que ouviram, creram. E veio assim, de fé em fé. Mas por isso que Jesus saiu logo das águas. Mas olha, eu acho importante que eu vou te dizer. Foi difícil. Até uma vez, quando Jesus fez um milagre, repreendendo o vento e o mar, ele falou assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham uma ideia exata. Aí uma hora aqui, chegando na cruz, Jesus disse: o que as pessoas aí estão dizendo sobre a minha pessoa? O que eles falam? Diz que o senhor é Elias. Outros dizem que o senhor é Jeremias. Não tem mais os profetas. E você, Pedro, o que você acha que eu sou? Jesus queria ver nível, né? Falou assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus logo retrucou: não foi carne nem sangue. Em outras palavras, a ideia não veio de Pedro, foi o Pai que falou. Então eles não estavam preparados. Mas olha, o importante, quinta-feira, meu Deus, Deus sabe o tempo e a hora certinho, né? Ele saiu logo das águas para convencer. Na quinta-feira, antes dele ser traído, Pedro chegou para Jesus e disse: olha que expressão linda, agora cremos que tu vieste de Deus. Agora. Em inglês, now. Agora. Aí Jesus: agora? Você confessa isso? Então você vai ver o Filho do Homem ser levantado. Aí Jesus foi orar. Olha o teor da oração de Jesus. Olha, ele levanta a mão e fala assim: Pai, agora eles creem que eu vim de ti, para ti voltarei. Pronto. Estava feita a missão. Ele podia ser crucificado, que a missão dele ia continuar. Bom, agora vamos lá. Vamos voltar aqui para o texto. Vamos lá para Mateus 16, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, quando eu li isso aqui, veio um negócio forte no meu coração, que é a base do nosso seminário desses 3 dias. Edificaria a minha igreja. Qual é o propósito da igreja? Vamos lá. Aqui fala o propósito da igreja. Então, os dirigentes, os líderes da igreja, né, aqueles que pretendem trabalhar, eles transformam a igreja para um ponto religioso, colocar fardos. Mas aqui está bem claro qual é a função da igreja. Ele diz: edificarei a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma graça. Igreja é uma graça. Igreja é uma autoridade. Igreja é um poder. Você está num lugar que as portas do inferno não vai prevalecer. Essa é a ideia. Quando Jesus edificou a igreja, ele falou assim: eu vou colocar um quartel, eu vou colocar uma resistência. E todo mundo transforma esse quartel em religiosidade, em tantas brigas, né? Eu estava lendo os Salmos 91 e eu fiquei encantado com o Salmo 91, quando dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu falei assim: Deus, aonde que é teu esconderijo? É lá no céu? Ou só tem uma caverna de Adulão por aqui? Olha o que Deus me mostrou. Onde que é o esconderijo do Altíssimo? A igreja. É isso que Jesus edificou a igreja. É aqui que você se esconde, de bandeirante. Você está escondido aqui. Do quê? Né? Dessas portas do inferno. Né? É uma cidade refúgio que Deus colocou para você. Você quer ser um vencedor nessa vida? Vem para a igreja. Quer ser curado? Vem para a igreja. Chegou uma mulher, naquele tempo que eu era pastor, falou assim: pastor Marcos, eu tenho depressão, eu não tomo banho, tem 4 meses que eu não tomo banho, só gosto de escuro. Eu levantei e falei: sai demônio, esse negócio de sai demônio, você vai ver amanhã, eu vou pregar, que tudo é demônio mesmo, né? Você não está longe da doutrina não. Eu falei: sai demônio. Ela manifestou e foi embora. E ela disse assim: pastor, o que eu faço agora? Eu me lembro.
Está vendo aquela cadeira ali? Senta ali e fica ali. E ela não perdeu mais nenhum culto. O que ela se tornou? Diácono da igreja, tocava no louvor, pronto. Só você sentar na igreja já está bem. Se fizer outra coisa, já é uma coisa a mais, né? Você está preocupado, vem para a igreja. Está feliz, vem para a igreja. Você tem coisas enroladas na sua vida, vem para a igreja. Porque todas as pessoas usam, né, os problemas para não vir na igreja. Ah, não, meu pai saiu, minha sogra chegou. E tem muitas pessoas, irmão, que estão dentro da igreja, que quer sair da igreja. Você sabe como chama esse crente? Você conhece o crente Timaya? O crente Timaya é assim: me dê motivo para ir embora. É o crente Timaya. Mas, irmão, esse lugar aqui é um lugar de vitória. É que nem Pedro disse assim: é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Enquanto você está aqui, Deus está lá na sua casa com os anjos lá, libertando seu filho, sua filha, seu marido. Agora, falte culto. Teve um que faltou o culto. Quem foi? Tomé. Jesus veio e ele ficou com uma bruta de incredulidade. Irmão, quem não vem na igreja fica com incredulidade. Ah, é só se eu tocar nele que é para eu crer. Tem pessoas, irmão, que viram cético, porque vem pouco na igreja. Tem pessoas que vêm na igreja só em casamento. Bom, agora vamos para o final, porque eu quero orar por vocês, né? Essa é a intenção. Mas é necessário esse seminário, porque vocês vão aprender muita coisa. Agora, Jesus usa uma arma de Satanás aqui, que nós vamos aprender. Jesus, engraçado que, quando Jesus, para falar de valores grandes, ele usa palavras simples do português, para que a gente possa entender como que é a coisa. Você vê, quando Jesus sempre fala, o reino de Deus é semelhante, para você mais ou menos saber como manusear, como resolver a questão. Então ele está dizendo porta do inferno. O que quer dizer isso? Porta, quando você fala em porta, logo você vê, né? É uma mecânica de fechar e abrir. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o inferno tem esse poder aqui, vem com esse poder para fechar. Então, quem sabe, hoje, a sua vida está fechada. Está tudo trancado, você não sabe o que faz, fechou sua vida material, espiritual, sentimental. Por isso que esse seminário, os 3 dias, para você não faltar. Eu estava esquecendo, quem gosta, eu já falei isso de chocolate? Não? Quem gosta de chocolate? Gosta? Então amanhã eu vou trazer chocolate para quem trouxer um visitante, quem trouxer 2 que vai ganhar. Então, traz uma van, chega aqui que eu vou dar esse chocolate. É muito chocolate. Para mim é muita coisa que eu não como nada, né? Então, eu vou te dar. Quero ver quem eu vou presentear. Vou pedir até que o baterista amanhã rufe para você receber esse chocolate. Mas, irmãos, então, a Bíblia está falando, você sabe que a igreja que nós já estudamos isso agora, né? É uma forma, é um poder, é uma graça que Deus deu ao homem, para que eles possam viver nele, para combater as portas do inferno. Então, o diabo, irmãos, ele fecha, sua vida está fechada, está amarrada. Vamos lá, para as ideias. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, olha o que o diabo disse para Jesus, e ele não retrucou. Falou assim: o reino e a autoridade desse mundo aqui, são meu. Ele mostrou bandeirante, é meu, o carro é meu, a bicicleta é minha, o emprego é meu. E ele falou assim: eu dou a quem quiser. E Jesus mesmo diz que ele é o príncipe desse mundo, ele que está com a batuta aí regendo o mundo. Por isso que você não tem nada, não tem nada. Você queria ter mais, mas infelizmente está tudo preso. Em Lucas 11 diz assim: o valente bem armado, ele guarda a sua casa, fica em segurança todos os seus bens. O que é isso? Com essas portas do inferno, ele fecha a sua oportunidade. Eu estava pregando
há 25 anos atrás, em Ourinhos, uma mulher tinha uma unha encravada. Ela, há 8 anos, e foi a podólogo e não desencravava. Eu peguei esse óleo, conforme daqui a pouquinho eu vou abençoar, passei, falei assim, sai porta do inferno. Na mesma hora, desencravou. Irmãos, o diabo coloca essas portas, né, tudo que é lugar. Ele colocou numa mulher, na coluna, 18 anos, ficou ali, a mulher encurvada, né? Era uma porta do inferno, uma coisa que, né, talvez a sua vida esteja assim. Aí você, vamos já para o final da mensagem. Mas apóstolo, eu sou da igreja, essa matéria aqui não é para mim. Eu sirvo a Deus, acabei de tomar a Santa Ceia, você viu? Eu comi do pão, você viu? Eu sou crente exemplar. Como que você vem falar sobre a porta do inferno? Que autoridade eu tenho o diabo na minha vida? Você vai ver, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isso quisemos ir até vocês, Paulo falando, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Satanás barrou o caminho do apóstolo Paulo. O terreno aqui da terra é dele. Agora vou falar uma coisa, hein? Não vai se assustar. Segura na cadeira aí. Você sabia que você não está no reino de Deus? Nenhum de nós. Até aqui estava tudo bem, apóstolo. Agora você vem falar uma besteira. Não. O reino de Deus está dentro de nós. É isso. Mas aonde nós estamos? Nós estamos aqui, né, no mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo cobre-se de trevas. Mas sobre ti nasce a luz. Então o reino é só dentro de vocês. Então pensa comigo. Aonde você vive? Você vive na casa dos demônios. Uma vez uma pessoa falou, eu retruquei. O inferno é aqui mesmo. Não falou errado. Aqui é o começo. Tem outro inferno lá, que é no Sheol, lá mais no fundo, né? Lá que tem muito fogo. Mas aqui na terra, irmãos, circula os demônios. Você sabe onde que está o trono de Satanás, pelo menos biblicamente? João, ele viu isso. Acho que é lá na Ásia, na igreja de Esmirna, que ele falou assim, vocês estão aí, onde está o trono de Satanás. Era lá na Ásia. Não sei se foi transferido por algum lugar. O que é trono de Satanás? Lugar de audiência, de ordens, onde que demônios vêm, né, para fazer reuniões. E é aqui na terra, né? Não sei se continua lá. Ele bem pode transferir o trono. Deus já fala assim, não, eu vou transferir meu trono para a Europa. Vou transferir para o Brasil, né? Não sei onde que está. Mas, irmãos, há 3 anos atrás, Deus me deu uma visão. Deus me deu 2 visões em toda a minha vida. Uma foi sobre o ódio. Que coisa horrível. Eu não consigo explicar o que é ódio. Tão terrível que é. É esse ódio que o diabo nos odeia, né? Mas Deus me deu uma visão sobre trevas. Trevas não é escuro, não. Trevas que a Bíblia fala, que o mundo cobre-se de trevas, é um negrume. O que é um negrume? É uma coisa até difícil de andar. Então, nessa visão, eu andava. Eu tinha dificuldade de andar. E é aqui que nós habitamos. E Deus coloca do nosso lado um anjo, né? Um anjo. Cada pessoa tem um anjo. Presta atenção, agora deixa eu arrumar isso que eu acabei de falar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quem não teme, não tem anjo. Então, agora eu vou falar uma teologia Marcos Belli. Eu acho que cada pastor ou cada pessoa com expressão espiritual tem mais do que um anjo. Quem não tem muita expressão espiritual, um anjo basta, né? Eu hoje orei à tarde, até orando, falei assim, Deus, manda anjo. Acredito que tem uma turma aqui, do meu lado. Mas eu tenho o meu anjo, e ele é grande. Quando os demônios manifestam, logo eles olham assim para cima. É grande. Nunca ele fala comigo, só eu que falo com ele. Tudo bom?
tudo bem? Já pensou um dia que ele falar comigo? Mas, né? E eu nunca peço para ele vir comigo, não. E nunca, eu sempre falo assim, Deus, dá ordem aos teus anjos. Tem gente que manda, anjo Gabriel, vem cá, arcanjo. Não, eles são maiores, são autoridades. Eles não estão sujeitos a homens. Os demônios, sim. Né? Então, meu anjo, ele tem a ordem de Deus ficar ao meu lado, proteger. Guarda esse baixinho aí, ele é meio abusado. Né? O anjo, já sei, Senhor, como que é esse Marcos BL. Né? Então, eu devo ter um monte aqui. E você tem os seus. Então, nós estamos aqui uma reunião de homens e de anjos ao redor. E ali, ao derredor, está o diabo, os demônios, tudo rugindo como leão, procurando tragar. E tem aqueles anjos de Deus que gostam do Marcos Belli. O Marcos Belli, uma vez ele pregou em Bandeira. Vamos escutar a mensagem dele? Eu viajo muito a maionese. Mas até esses anjos aí vêm me escutar. Eu gosto da pregação daquele homem. Mas quando ele botar a mão lá, os capetas vão sair. Né? Mas, irmãos, então, essa é a situação. Então, Paulo disse, né, ali, Satanás nos barrou o caminho. Amanhã eu vou falar sobre, você pensa que é só Paulo? O anjo Gabriel, irmão, foi barrado 21 dias. Então, como diante dessas escrituras, como que você fica? Meu Deus, a minha vida está trancada. Olha, eu vivo no meio dos demônios, piso sobre serpentes e escorpiões, né? Então Deus faz assim, dedicarei a minha igreja e essa é a promessa, que Deus trabalha muito com promessas. A Bíblia diz que a Bíblia tem 8.000 promessas. Aquele que crer será salvo, crê nas promessas, né? Enfim, então nós temos as promessas de Deus, mas a gente vive, irmão, numa luta muito grande para resolver as coisas. Quando você vê, se acorda de um jeito, amanhece de outro, né? Há 3 anos atrás, a minha irmã sofreu um AVC, né? Nunca esperava isso na vida. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca espera. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. E amanhã nós vamos ver que tudo é diabo. Você vai ver, assim, e eu vou pegar passagens bíblicas, vou falar ideia, Marcos, não, achismo, invencionismo, não, biblicamente. Você vai ver que o negócio não é fácil. Seu dinheiro está amarrado porque o diabo prendeu. O caos lá na justiça não está demorando? O diabo está atrás disso. Você vai ver essas 3 orações, né? Essas 3 orações, hoje, amanhã, no último dia nós vamos ter a porta aberta, né? Nós vamos estar suplicando a Deus, né? Para que Deus abra, né? Para que Deus te dê um emprego. Porque, irmão, o que o diabo disse? Ele falou assim, isso aqui tudo é meu, Jesus. Foi-me entregue. E era tudo homem. Deus deu autoridade para o homem, domínio, né? Mas, infelizmente, a desobediência, o diabo pegou e ele comanda. Ele comanda tudo, comanda. Então, eu termino dizendo, o reino de Deus é tomado por esforço. O que é reino de Deus? Religião? Não, o reino de Deus não é comida nem bebida. É alegria, paz, justiça, vitória, bênção, prosperidade. Então, tudo isso é tomado por esforço. Por quê? Porque que tem até o cachorrinho aqui, ele gosta do pastor lá. Mas, irmãos, por que o reino de Deus é tomado por esforço? Você já parou para pensar? Porque tem uma resistência. Você está pensando que porta aberta é só você chegar na igreja, é tipo aquele sensor do shopping, que você entra, a porta, abriu nada, você tem que lutar. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Tem que lutar. Então nós vamos lutar nesses 3 dias, e você vai sair daqui abençoado. Ai, meu Deus, a minha vida está crescendo que nem rabo de cavalo, só para baixo. Oh, meu Deus. Tem gente que cresce, assim, né? Enfim, então, a unção, hoje à tarde eu estava orando, oh Deus,
que a tua unção venha para tirar o peso e despedaçar o jugo. Oh Deus, o Senhor fala de algo que nós já sabíamos, mas não prestamos atenção, sobre o porto do inferno. Nós não sabíamos, ó Pai, sabíamos, mas não paramos para pensar aonde que nós estamos vivendo. Ao lado de feras, ao lado daquele que veio roubar, matar e destruir, que está fugindo, conforme diz a Bíblia, não deis lugar ao diabo. Oh Espírito Santo, apesar que aqui a gente vê uma alegria tremenda, mas o mundo tem tanta doença, tem tanta luta. O diabo está trabalhando, Pai, para destruir o ser humano, trazendo ideologia de gêneros, homossexualismo, lesbianismo. A imoralidade está crescendo a cada momento. Esse é o sistema do inferno, Pai. Oh Espírito Santo. E não é só isso. Quantas pessoas aqui, Senhor, têm seus casamentos travados? É o diabo, a pombagira que entrou lá. Muita briga no relacionamento. Pessoas que já não dormem juntos. Pessoas que estão pensando em separar, divorciar. Oh Espírito Santo, isso é um inferno. Oh Deus, são portas. Aquele processo que nunca sai, Pai. A conclusão do juiz, e quando conclui, é sempre negativo. São portas do inferno. Doenças, Pai, que essa pessoa já tomou tudo que é tipo de antibiótico e não sara. Meu Deus e meu Pai, conforme o Senhor disse aqui, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Estou trabalhando nessa promessa. Não vai prevalecer a porta. Essa porta vai ter que cair, Senhor. Oh Deus, quantas pessoas estão devendo? É o diabo. Oh Deus, ninguém faz uma compra para não pagar. Todo mundo tem, é o prazer. Eu vejo que pagar contas é prazer, mas essa pessoa não pode pagar. Tudo está travado. A vida é travada. Essa pessoa quer ter um filho, não consegue. Essa pessoa quer namorar, não consegue. A pessoa quer casar, não consegue. Nada consegue. O diabo, Pai, falou que a glória dele, a autoridade dele é dar quem quer. E ele não vai dar. Então a gente tem que brigar. E nós vamos ficar 3 dias aqui brigando, Pai. Abre-nos uma porta. O Senhor primeiro falou: pedi, dar-se-vos-á, busquei, achareis, e bater, abrir-se-vos-á. Temos essa promessa. Então vamos bater 3 dias. Ora baraxarabaraxi. Andalaxarandalaxarabai. Eu falo dessa maneira, Pai, porque só o Senhor entende. Abre uma porta, Pai. Oh Espírito Santo. O diabo colocou essa ansiedade, essa depressão em você aí, ó. Esse medo. Oh Deus, quantos filhos que já não estão mais sentados à roda da mesa, estão sentados na roda dos barzinhos. Quantas pessoas que sofreram a mudança de sexo. Oh meu Deus, meu Pai, esse é o sistema. E vai ficar pior, Pai, porque os dias, o Senhor mesmo diz, vai ficar muito difícil. Conforme foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. Oh Deus, o mal está crescendo. E essas pessoas estão sendo atingidas. Nosso país atingido. Nosso governo atingido. Mas, ó Deus, nós não vamos ficar chorando. Nós não vamos murmurar, nós vamos lutar. Nós vamos lutar, que tudo se abra. Ó Deus, que eles que não lutem não ganhem, mas nós vamos lutar e vamos ganhar. Vamos ganhar a porta aberta. Oh, aleluia. Oh Deus, dá, Senhor, a porta. Então vem essa unção sobre a igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra a sua porta. Essa expectativa que você tem, que não sai, mas agora vai sair.
Quem crê nessa oração, diga assim: amém, Jesus.